gigante. Vocês vão me ver falar dele muitas vezes, porque eu sou apaixonado por sua escritura. O apóstolo Paulo foi o homem que melhor falou de Cristo, que melhor escreveu de Jesus. É um homem que ele estava à frente do seu tempo, tinha uma capacidade fantástica, era persuasivo, influente, era na verdade um gigante, irmãos, e ele havia sido educado aos pés de Gamaliel, era, vamos dizer assim, um erudita, e nós não podemos imaginar o apóstolo Paulo aprendendo agora a escrever. Por que então ele escreve com grandes letras? Alguém quer me ajudar aqui? Lembram da sua conversão? Um dia lá no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja e de repente agora ele é surpreendido por uma luz maravilhosa da presença de Cristo, e vocês conhecem a história, ele fica agora cego por 3 dias. Ananias vem até ele e ora sobre o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que caem dos seus olhos como que umas escamas. O apóstolo Paulo passou a ver, mas a Bíblia diz que ele nunca mais enxergou plenamente. Lembram do espinho na carne? O apóstolo Paulo, vez ou outra, fazia menção a essa realidade. Ele nunca mais passou a ver plenamente. Deus queria que ele soubesse que se agora ele tinha o privilégio de ser um evangelista, irmãos, é porque era unicamente mediante a graça de Jesus, porque ele foi um perseguidor da igreja. Lembram daquela oração quando Paulo disse: Senhor, por favor, preciso da minha plena visão para fazer a tua obra? Eu me aperfeiçoo aonde? É na fraqueza. O apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve com grandes letras porque ele não conseguia ver nem sequer aquilo que ele mesmo escrevia. Na verdade, Paulo não escrevia suas cartas. Ele usava o que na época se chamavam amanuenses, eram escribas, pessoas de boa caligrafia que eram pagos para redigir cartas, e quando chegava no final da sua carta, o apóstolo Paulo ia ditando, o escriba ia agora então redigindo, e quando chegava no final, no epílogo, o apóstolo Paulo, com muita dificuldade, pois não enxergava bem, ele então pegava com o seu próprio punho agora, e ele redigia o final com a sua letra, para que os irmãos acreditassem que aquela carta era verdadeira. No Império Romano circulavam cartas falsas, e o apóstolo Paulo queria que os irmãos verdadeiramente aceitassem aquela escritura como sendo sua. Assim, com o seu próprio punho ele escreve. Ele fez isso aos Colossenses, aos Tessalonicenses, mas aqui aos Gálatas a sua saudação final é um pouquinho mais extensa. Queridos, obrigado, jovem. A verdade é que aos Gálatas Paulo tem um problema para resolver. Vamos ver qual era o problema. Verso 12: todos os que querem agradar segundo a carne, estes vos obrigam a que vos circuncideis, somente para não padecer perseguições por causa da cruz de Cristo. Paulo está falando aqui de um grupo chamado de judaizantes, eram judeus convertidos ao cristianismo, porém que não haviam abandonado totalmente as práticas da lei cerimonial. Esses judeus, embora convertidos, eles acreditavam que Paulo pregava um evangelho incompleto. Eles diziam: Paulo é um falso apóstolo, ele prega sobre a graça, mas ele deixa de lado a lei. E o apóstolo Paulo fere a Torá, a lei de Moisés, e eles diziam: Paulo não foi discípulo direto de Cristo, o evangelho que Paulo prega é um evangelho incompleto. Por isso que quando ele começa a carta aqui aos Gálatas, ele começa dizendo: se vier até vocês alguém, ainda que seja um anjo, apresentando um evangelho diferente desse que eu vos anunciei, que seja o quê? Anátema, né? Maldito. Agora vejam, o apóstolo Paulo escreve a epístola toda aos Gálatas em defesa do seu apostolado. Ele diz a esses irmãos judaizantes que queriam obrigar a igreja da Galácia para que praticassem a circuncisão: olha, eles somente fazem isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, mas nem mesmo eles, verso 13,
que vos circuncidam, guardam a lei, querem que vocês façam isso para se gloriar na vossa carne, mas longe está de mim, diz Paulo, gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor. A única coisa que tem valor é a nova criatura. A todos os que andem conforme essa regra, a paz e a misericórdia seja com eles e com o Israel de Deus. E agora, eu chego ao verso 17, a base da minha meditação. Na verdade, até aqui eu só fiz a introdução. Vamos ver o que Paulo termina dizendo neste que é um dos versos mais especiais de toda a Bíblia Sagrada. Com a autoridade de um apóstolo genuíno de Cristo, Paulo diz o seguinte aos seus opositores. Vocês imaginem, irmãos, como era o ministério de Paulo em meio a um espírito de oposição que agora se desempenha contra ele. Paulo vive ali entre um antagonismo muito grande. Vocês imaginem a tensão para desenvolver um ministério assim, e Paulo agora escreve, e me impressiona a autoridade que esse homem tem em Cristo Jesus. E ele diz assim: portanto, de hoje em diante, que autoridade é essa? Que ninguém me incomode, porque eu carrego o quê? O que diz a sua Bíblia? Porque eu carrego no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Que marcas são essas, queridos? Do que Paulo está falando aqui em Gálatas 6,17? Eu quero chegar um dia lá no céu, e eu vou olhar aqui para essa confortável poltrona, e vou pedir licença a vocês para imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar por um momento, isso não é real, é apenas ilustrativo, que o apóstolo Paulo estivesse aqui conosco. Essa realidade não é possível, mas apenas para nós fazermos uma ilustração. E imagine o nosso privilégio, isso vai acontecer um dia conosco lá no céu, e eu quero sentar com ele, lhe fazer algumas perguntas, mas essa em especial eu quero fazer. Quero chegar diante dele, olhar para ele e dizer: apóstolo Paulo amado, de que marcas você estava falando lá em Gálatas 6,17? Eu imagino que ele calmamente olhasse para mim e me dissesse: pastor Marco, olha para o meu rosto. Você lembra aquela vez lá em Listra? Lembra? Quando fui apedrejado, me deram tantas pedradas na cabeça que fiquei inconsciente e fui levado para fora da cidade. Você está vendo aqui essas marcas, pastor Marco? Eu diria: oh, sim, claro. Talvez não aqui, porque se trata de uma igreja, e com todo o respeito, né, que um cristão deve ter, o apóstolo Paulo não faria isso, mas talvez em particular, ele levantasse a sua roupa, as suas vestes, e ele me diria: pastor Marco, olha as minhas costas. Você está vendo aqui estas marcas, pastor Marco Aurélio? Estas marcas são dos açoites sem número que tantas vezes eu levei, dos judeus com vara, dos romanos. Açoites cruéis, que praticamente dilaceravam a pele, o tecido, a coluna vertebral. Vocês lembram aquela vez que Paulo menciona que não levou 40 açoites, é 39, é 40 menos 1, lembram? Se levasse o último, talvez um comentarista bíblico afirma que não pudesse a sua coluna vertebral suportar tamanha agressividade. Está vendo essas marcas? Pastor Marco Aurélio, está vendo as marcas nos meus joelhos? Está vendo as marcas aqui nos meus punhos, das algemas, por tantas prisões que eu passei por causa de Jesus Cristo? Pastor Marco Aurélio, eu estou falando das perseguições, da nudez, da fome, da sede, náufrago. Quantas vezes, pastor Marco Aurélio, eu fui perseguido pelos da minha nação, pelos de fora. Vocês podem olhar ali no livro de 2 Coríntios 11, ali, a partir do verso 20, vocês vão ver todas as tribulações que o apóstolo Paulo passou por causa da cruz de Cristo. É dessas marcas que ele está falando. Mas espera aí, Paulo,